Nossa aula de transformadores. Uma das coisas mais comuns em transformadores é o que nós chamamos de transformador de saída variável. O exemplo clássico é o estabilizador que muitos de vocês têm em casa e que eu realmente não recomendo que você use para computador, TV, videogame, nada com fonte chaveada. Enfim, a ideia do estabilizador é, vamos dizer que você tem uma entrada em 220 e uma saída em 127. Isso era comum nos primeiros computadores nas regiões que usam 220, porque a gente comprava computadores, eles usavam o padrão dos Estados Unidos, que é de 120 volts, e aí você tinha que reduzir de 200 para 120, e para isso você já usava o estabilizador, que reduzia e, entre aspas, estabilizava a tensão. A ideia é, quando a tensão da tomada cai, vamos dizer para 210, ele vai lá e usa uma saída com um pouco mais de espiras, para que a saída seja 120 volts. Aí a tensão sobe para 215, ele vai lá e pega algumas saídas a menos para que a tensão continue sempre em 120 volts. A ideia é que ele tente estabilizar. É o que nós chamamos de transformador de saída variável. Mesmo grandes transformadores, como por exemplo o que a concessionária coloca para alimentar o seu bairro, muitas vezes eles têm várias saídas, só que essas não são ajustadas durante o uso. Ele vai lá, faz um ajuste e ele fica com esse ajuste até que você abra o transformador e mude novamente essa saída, que nós chamamos de TAP. É mais comum você fazer isso aí quando você tem, por exemplo, uma indústria. Se sua indústria fica um pouco longe da subestação e você tem uma queda de tensão ao longo do caminho, você usa um TAP um pouco maior para compensar essa queda de tensão ao longo do caminho. Bem, falando já um pouco mais dos aspectos técnicos, a gente vai avaliar a construção de um transformador. Aqui eu tenho uma figura para vocês e estou mostrando um transformador que está em vazio. Eu não tenho nenhuma corrente no secundário, espero que você note pela chave aberta. Veja que eu tenho uma corrente circulando no primário. Essa corrente variável no tempo vai produzir um fluxo variável no tempo. Ele vai circular pelo núcleo do transformador conforme a figura. Aqui eu tenho o fluxo. E perceba que esse fluxo eu estou chamando de fluxo, o que circula, e de fluxo L1, esse fluxo que ele é perdido aqui. Parte do fluxo ele não vai circular. Parte do fluxo vai se tornar uma perda. Ou seja, o fluxo que não enlaça no secundário, ou seja, o fluxo que não circula e chega no secundário, a gente chama de fluxo de dispersão. É normal que isso aconteça. Obviamente que um transformador bem construído, ele vai ter um fluxo de dispersão mais baixo possível para reduzir essa perda e aumentar a eficiência do transformador. Porém, ele é uma coisa que existe. E da mesma forma, aqui nós fechamos a chave, então eu passo a ter uma corrente circulando no secundário. Perceba que a corrente circulando no secundário vai produzir um outro fluxo dela, naturalmente, que vai se enlaçar com esse ciclo aqui. E esse fluxo produzido pelo secundário, ele vai ser visto pelo primário, porque ele vai tornar mais difícil produzir esse fluxo e isso vai aumentar a corrente lá no primário. Agora perceba também que no secundário tem um fluxo de dispersão. Nem todo o fluxo ele vai ser enlaçado. Parte do fluxo vai ser perdido e nós temos o fluxo de dispersão do secundário, da mesma forma que nós temos o primário. Isso são algumas das perdas que nós temos no transformador. Outra coisa que eu gostaria de deixar um pouquinho claro é que, apesar da gente representar o transformador como duas espiras, duas bobinas bem separadas uma da outra, isso normalmente não acontece na realidade. Por quê? Esse fluxo de dispersão aqui, ele existe principalmente porque, veja que o fluxo, ele circunda a minha espira. Então, se eu conseguir fazer minha espira ocupar o transformador inteiro, eu vou diminuir esse fluxo de dispersão. E é isso que eu tentei chamar a atenção aqui.
Eu vou dividir tanto as espiras do primário quanto do secundário ao longo de todo o núcleo magnético do transformador. Mais cedo nós falamos sobre os transformadores de saída variável. Os estabilizadores, normalmente têm o que nós chamamos de acionamento mecânico. Ele tem um relé que vai mudar o tap. Ele seleciona a saída. Vamos supor que nós temos um estabilizador com 200 espiras no primário, com 100 espiras no secundário. Aí eu tenho saídas, vamos dizer, com 100, 102, 104, 106, 108, 98, 96, 94, 92. Então eu consigo fazer ajustes de aproximadamente 2 em 2 volts. A tensão do primário aumentou 2 volts, eu pego 2 espiras a menos. A tensão do primário diminuiu 2 volts, eu vou lá e pego 2 espiras a mais. Esse acionamento é feito pelo relé. E geralmente os transformadores com esse tipo de construção, você ouve ele trabalhando, você começa a ouvir os estalos do estabilizador e esses estalos é quando o relé está saindo de uma bobina e entrando na próxima. Nós temos um problema. Perceba que sempre que isso ocorre, eu estou tentando alterar a corrente rapidamente. E o nosso transformador ele tem uma bobina, ou seja, ele tem um indutor. Quando eu tento desligar, eu estou tentando reduzir rapidamente a corrente. O que ocorre? Quando eu faço isso, tende a aparecer uma tensão muito alta no secundário. Se eu tento desligar ele com carga, vai ocorrer esse aumento de tensão. Se você já teve a ideia de tirar um ventilador ligado da tomada, você vê que ele solta uma faísca, porque o ventilador é um motor, então ele é uma carga indutiva. E isso ocasiona um pequeno pico de tensão. Então, toda vez que o seu transformador, que o seu estabilizador está lá, que ele muda o tap, ele está jogando um pico de tensão para tudo que está ligado nele. Esse é um dos motivos pelos quais eu não recomendo de forma alguma que você use um estabilizador em um equipamento com fonte chaveada, porque ele já tem o sistema dele próprio de manter a tensão de saída estabilizada. Então você não precisa do estabilizador. O estabilizador ele só vai, a única coisa que ele vai fazer para o seu equipamento é jogar esses picos de tensão. Então ele próprio passa a ser um problema. Eu não estou dizendo que o estabilizador é inútil, mas para equipamentos de fonte chaveada, eu pessoalmente não recomendo, exceto em alguns casos muito específicos. Tá? Existem equipamentos que realmente precisam de tomadas estabilizadas, mas não é o assunto dessa disciplina. Outra forma de fazer o acionamento é com tiristores. Então, em vez de ter o relé, que é um equipamento móvel, eu tenho tiristores. Aí você vai selecionar o tiristor da saída que você quer usar. Qual que é a grande vantagem? Eu não tenho arco elétrico. Qual que é a desvantagem? Ele é muito mais caro do que o relé. E não necessariamente ele consegue evitar todos os picos de tensão. Tende a ser menor o problema, mas ainda existe. Para finalizar esse assunto de hoje, eu quero falar um pouquinho de transformadores trifásicos. Quando a gente fala em transformadores trifásicos, a gente tem duas formas típicas de construir um transformador trifásico. Eu posso pegar 3 transformadores monofásicos e ligar em um banco ou construir um transformador trifásico. No caso, eu vou me ater aqui aos aspectos de um banco com 3 transformadores monofásicos. Neste instante. Até para uma questão de entendimento. Eu posso pegar os meus transformadores e ligá-los em estrela ou em triângulo. E aqui eu tenho os exemplos. Aqui eu tenho um transformador onde tanto o primário quanto o secundário eles estão ligados em estrela. Veja aqui que o primário ele tem um ponto comum. Eu entro com a fase 1 aqui, fase 2 aqui, fase 3 aqui e a saída dos primários estão todos conectados. Isso aqui é um primário em estrela. Quando cada bobina está ligada entre duas fases, ó, de L1 para L2, de L2 para L3 e de L3 para L1. Os meus transformadores estão ligados em delta. Eu tenho a flexibilidade de usar YY, Y delta, delta Y
ou delta-delta. Cada ligação tem suas vantagens e suas desvantagens. Perceba que se meus transformadores estiverem em delta, eu não tenho neutro. Então, eu não vou ter a tensão fase neutro, eu só tenho a tensão fase-fase. Se eu tiver uma ligação Y, eu tenho neutro disponível. Eu posso ou não utilizá-lo. Eu posso, por exemplo, se eu quiser, eu faço um transformador elevador, onde o lado de alta ele está em Y, e faço a transmissão toda sem o neutro. Se por algum motivo eu quiser o meu lado de alta em Y, eu não sou obrigado a transmitir o neutro, mesmo tendo o neutro disponível. Porém, normalmente o lado de alta ele é em delta. Certo? Na aula que vem a gente continua com esses parâmetros dos transformadores. Até a próxima, pessoal.